Estamos então, para a nossa segunda aula sobre um panorama do Antigo Testamento, e nós vimos a introdução, uma visão geral sobre o Antigo Testamento na outra aula. Eu já acabei de lembrar que o segundo slide vai dar problema, porque a gente vai ligar, a gente vai rodar um vídeo como na aula passada, e ali tem um canal de mídia que tem que estar ligado. Deixa eu só ver se o meu Bluetooth já ligou nele. Sim, já está ligado nele. Tem um canal mídia. Eu vou rodar o vídeo, vamos ver como vai acontecer então. Porque como na aula passada nós temos um vídeo já preparado sobre Gênesis, que nós vamos assistir. Na verdade são dois vídeos. Os dois vídeos não dão nem 15 minutos, tá? No total. Eu vou rodar o vídeo aqui. Vamos ver se o áudio, se o som vai sair. Tá saindo. Perfeito. Então, nós vamos assistir esse primeiro vídeo aqui. Nós vamos assistir os dois vídeos que dão uma visão geral sobre Gênesis. Até como eu brinquei na outra aula, Depois passou o vídeo e falou assim: bom, acabou a aula, porque o vídeo já mostrou tudo. É basicamente essa ideia, porque ele vai explicar, vai mostrar a estrutura do livro, tá? E depois o conteúdo, o que se segue com a história. Deixa eu só abrir um parênteses aqui e explicar sobre quando a gente falar da estrutura do livro. Na verdade, em todo estudo literário e na Bíblia também, quando a gente vai estudar uma literatura, nós fazemos um estudo literário, nós fazemos uma análise estrutural do livro, daquilo que está sendo contado, para entender o seguinte: por exemplo, que fosse uma narrativa, uma história qualquer, que fosse um filme. No filme você tem, nessa parte aqui do filme é quando introduz o que está acontecendo, quem é o personagem principal, e nesse ponto aqui é que acontece aquele problema que dá tudo errado na vida do nosso herói, e aí então segue a trama dessa forma, daquela forma e tudo mais. Então, para você entender o que está acontecendo na sequência. E no texto bíblico isso é extremamente importante. Você conseguir ter uma visão geral e entender, porque quando você está lendo um versículo, um capítulo, você tem ciência do que está acontecendo em volta dele, do porquê ele está ali, e do que ele está dizendo, qual é a conexão dele com o que aconteceu antes, com o que aconteceu depois. E principalmente porque os textos bíblicos estão amarrados, principalmente aqui na narrativa de Gênesis até 2 de Reis, como nós vimos na aula passada, A narrativa do Antigo Testamento vai de Gênesis a 2 de Reis. Então, o que acontece? Quando nós olhamos para Gênesis, você vai ver que, por exemplo, Gênesis tem duas divisões principais, eles vão explicar aqui, e dentro da segunda divisão você pode ter outras divisões. Você pode fazer uma divisão sobre os patriarcas de essa é a história de Abraão, essa é a história de Isaac, que é um pouco menor, essa é a história de Jacó, e depois a história de José. Então, você saber, é assim que está organizado o livro. Quando você tem essa visão geral e entende o que está acontecendo em todas as partes, a hora que você lê um pedaço, fala assim: então isso tem a ver com aquilo, e você começa a ver as conexões, você percebe muito mais claramente o fluxo do que está acontecendo. Então é importante ter noção da estrutura de um livro, e eles vão falar aqui, por exemplo, nesse caso, vão falar assim: o livro de Gênesis é dividido em duas partes, e depois cada parte eles vão explicar o que ocorre dentro dele e quais são as subdivisões dele. E na verdade esse primeiro vídeo vai explicar a primeira parte, e depois o segundo vídeo a segunda parte. Vamos assistir então e depois a gente conversa. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e a sua história se divide em duas partes principais. Os capítulos de 1 a 11 contam a história de Deus e do mundo inteiro. Depois temos os capítulos de 12 a 50 que realçam a história entre Deus e apenas um homem, Abraão, e a sua família. Essas duas partes estão conectadas por uma história que começa no capítulo 12. Esse esboço nos dá uma ideia de como entender a mensagem do livro como um todo e como ela apresenta a história da Bíblia inteira. O livro começa com Deus tomando a desordem e a escuridão descritas na segunda frase da Bíblia. E disso Deus traz a ordem, a beleza e a bondade. Ele cria um mundo onde a vida pode florescer.
Deus faz essas criaturas chamadas humanos, ou Adam em hebraico. Ele cria os humanos à sua imagem, que está relacionado com o seu papel e o propósito deles no mundo de Deus. Os humanos são criados para refletirem o caráter de Deus no mundo. Eles são nomeados como representantes de Deus para governar o seu mundo em seu nome, o que, nesse contexto, significa aproveitar todo o seu potencial, cuidar dele e torná-lo num lugar onde ainda mais vida possa florescer. Deus abençoa os humanos. Essa é uma palavra-chave nesse livro. Deus lhes dá um jardim, um lugar onde podem começar a construir esse novo mundo. A parte importante é que os humanos têm uma escolha sobre como vão construir esse mundo, representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Até agora, Deus forneceu e definiu aquilo que é bom e o que não é. Mas agora Deus está dando aos humanos a dignidade e a liberdade de escolher. Será que eles vão confiar na definição de Deus para o bem e mal? Ou vão buscar autonomia e definir bem e mal por conta própria? É um risco muito grande. Rebelar-se contra Deus é abraçar a morte, porque você está se afastando do próprio doador da vida. E isso é representado pela árvore da vida. No capítulo 3, uma figura misteriosa, a serpente, entra na história. A única coisa que sabemos sobre a serpente é que ela é uma criatura que Deus fez. Torna-se claro que é uma criatura em rebelião contra Deus. Ela quer levar os humanos à rebelião e à morte. A serpente conta uma história diferente sobre a árvore e a escolha. Ela diz que buscar conhecimento sobre o bem e o mal não trará a morte, mas sim irá garantir a vida e se tornarão como Deus. Agora, isso é uma ironia trágica, porque sabemos que os humanos já são como Deus. Foram feitos para refletir a imagem de Deus. Em vez de confiar em Deus, os humanos buscam a própria autonomia. Eles escolhem o conhecimento do bem e do mal para si, e instantaneamente toda a história fica fora de controle. A primeira perda acontece nas relações humanas. E, de repente, o homem e a mulher entendem o quão são vulneráveis. Eles não podem nem confiar um no outro. Eles fazem roupas e se escondem um do outro. A segunda perda acontece na intimidade entre Deus e os humanos. Eles correm e se escondem de Deus. Quando Deus os encontra, eles começam um jogo de culpar um ao outro sobre quem iniciou essa rebelião. E nesse momento a história para. Há uma série de poemas curtos nos quais Deus declara, primeiro para a serpente e depois para os humanos, as consequências trágicas dos seus atos. Deus primeiro diz à serpente que, apesar da sua vitória aparente, ela está destinada à derrota e a comer poeira. Deus promete que um dia uma semente, ou seja, um descendente, virá da mulher e dará um golpe letal na cabeça da serpente. O que parece uma ótima notícia, mas essa vitória terá um custo, pois a serpente também dará um golpe letal no calcanhar do descendente, enquanto está sendo esmagada. A promessa desse guerreiro ferido é misteriosa. Mas no fluxo da história até então, você vê isso como um ato de graça de Deus. Os humanos acabaram de se rebelar. E o que Deus faz? Ele promete resgatá-los. Mas isso não elimina as consequências das decisões do ser humano. Deus informa que agora os aspectos da sua vida conjunta, tanto na vida em casa como no trabalho, serão cheios de tristeza e dor por causa da sua rebeldia, o que levará à morte. E a partir daqui, a história só piora. Os capítulos 3 a 11 traçam o efeito crescente da rebelião e das relações humanas fraturadas em todos os níveis. Há uma história sobre dois irmãos, Caim e Abel. Caim tem tanta inveja do seu irmão que quer matá-lo. Deus adverte Caim que não caia na tentação, mas ele faz isso de qualquer maneira. Ele mata o seu irmão no campo. Caim então constrói uma cidade onde reinam a violência e a opressão. Tudo isso culmina na história de Lameque. Ele é o primeiro homem da Bíblia a ter mais de uma esposa. Ele as acumula como sua propriedade e entoa uma breve canção sobre como ele é ainda mais violento e vingativo do que Caim. Depois disso, temos uma história estranha sobre os filhos de Deus, que poderia se referir a seres angelicais do mal ou aos antigos reis que alegavam descender dos deuses. Como Lameque, eles adquiriram tantas esposas quanto quiseram e geraram os Nefilim, grandes guerreiros dos tempos antigos. Qualquer que seja a interpretação correta, o ponto principal é que os humanos estão construindo reinos que enchem o mundo de Deus com violência e ainda mais corrupção. Em resposta a essa corrupção, sabemos que Deus está profundamente triste. A humanidade está destruindo o seu belo mundo e se destruindo uns aos outros. Então, num ato ímpeto de proteção da bondade que existe no seu mundo, Deus limpa a maldade humana com um grande dilúvio. Mas existe um humano inocente a quem ele protege, Noé, e toda a sua família.
Ele nomeia Noé como um novo Adão. Ele repete a bênção divina e envia Noé pelo mundo afora. Mais uma vez, temos grandes expectativas, mas Noé falha, também no jardim. Ele vai e planta uma vinha e fica bêbado até perder os sentidos. Então, um de seus filhos, Cam, faz algo vergonhoso ao seu pai na tenda. Aqui temos o nosso novo Adão, nu e envergonhado, justamente como o primeiro. E novamente tudo piora. O que leva à fundação da cidade da Babilônia. As pessoas da antiga Mesopotâmia se reúnem em torno de uma nova tecnologia, o tijolo. Elas podem construir cidades e torres mais altas, bem mais rápido do que qualquer outro povo. Eles querem construir um novo tipo de torre que chegue até os deuses para tornar os seus nomes famosos. É uma imagem da rebelião e arrogância humana. É a rebelião do jardim, dessa vez amplificada. Deus humilha o seu orgulho e os dispersa. Essas são histórias diversas, mas você pode ver que todas exploram o mesmo princípio básico. Deus continua dando aos humanos a chance de fazer a coisa certa com o seu mundo, e os humanos continuam a destruí-lo. Essas histórias afirmam que nós vivemos num mundo bom, que tornamos mal, e escolhemos definir o bem e o mal por conta própria. Todos nós contribuímos para esse mundo de relacionamentos rompidos, levado ao conflito e à violência e, finalmente, à morte. Mas há esperança. Deus prometeu que um dia um descendente viria, o guerreiro ferido, que derrotará a raiz do mal. Apesar da maldade humana, Deus está decidido a abençoar e a salvar o seu povo. Então a grande questão é, claro, o que Deus vai fazer? E a próxima história é o elo onde encontramos a resposta. Mas por enquanto, é disso que tratam os capítulos de 1 a 11 do livro de Gênesis. Muito bem. Nós vamos então para o segundo vídeo, que agora vai explicar o conteúdo da segunda parte de Gênesis. São mais 7 minutos e 50 segundos. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e a sua história se divide em duas partes principais. Os capítulos de 1 a 11 contam a história de Deus e do mundo inteiro. Depois temos os capítulos de 12 a 50 que realçam a história entre Deus e apenas um homem, Abraão, e a sua família. Essas duas partes estão conectadas por uma história que começa no capítulo 12. Esse esboço nos dá uma ideia de como entender a mensagem do livro como um todo e como ela apresenta a história da Bíblia inteira. O livro começa com Deus tomando a desordem e a escuridão descritas na segunda frase da Bíblia. E disso Deus traz a ordem, a beleza e a bondade. Realmente está errado. É esse daqui. Desculpa. 8 minutos e 12 segundos. O livro de Gênesis. No primeiro vídeo, vimos como os capítulos de 1 a 11 definiram a história básica da Bíblia. Deus criou todas as coisas e fez os seres humanos à sua imagem para governar o mundo em seu nome. Os seres humanos escolheram o pecado e a rebelião, e o mundo ficou fora de controle num ciclo de violência e morte, levando à rebelião e à dispersão do povo na Babilônia. Então a grande questão é, o que Deus vai fazer para resgatar e redimir seu mundo? A partir da dispersão da Babilônia, o autor traça a genealogia de somente uma família, que culmina em um homem chamado Abrão, mais tarde conhecido como Abraão. A promessa de Deus para Abraão, no começo do capítulo 12, abre um movimento completamente novo na história. Deus chama Abraão para que deixe a sua casa e vá para a terra de Canaã, que Deus diz que será sua um dia. Nessa terra, Deus promete a Abraão que irá torná-lo uma grande nação e irá fazer seu nome grande e abençoá-lo. Essas promessas estão ligadas a partes anteriores do livro. A Babilônia, de forma arrogante, tentou buscar a sua própria fama e isso não terminou muito bem. Mas Deus, em sua generosidade, vai dar um grande nome a esse cara sem nome, Abraão. A bênção de Deus para Abraão ecoa a bênção original que Deus deu ao mundo no início de tudo. Então a pergunta é, por que Deus abençoou Abraão e sua família? A última frase da promessa de Deus deixa isso claro, para que todas as famílias da terra encontrem a bênção de Deus por meio de você. Isso é um ponto-chave para entender todo o resto da história bíblica. O plano de Deus é salvar e abençoar o seu mundo rebelde por meio da família de Abraão. Por isso que todo o resto da história do Antigo Testamento se concentra somente nessa família, chamada o povo de Israel. Por isso que Israel mais tarde será chamado o reino dos sacerdotes do Monte Sinai. Deus quer usá-los para mostrar a todas as outras nações como Ele é. No fim,
Essa é a promessa realçada pelos profetas bíblicos e poetas que aparecem mais tarde, que dizem que o seu cumprimento virá por meio do rei messiânico de Israel, cujo mandato trará justiça e paz a todas as nações. Mas nesse ponto da história, nada disso está claro. Você tem que continuar lendo e ver como a promessa se desenvolve. O resto do livro concentra-se em Abraão e sua família. Primeiro no próprio Abraão, depois no seu filho Isaque, depois no seu filho Jacó e finalmente nos 12 filhos de Jacó. Essas histórias de cada geração são unidas por dois temas principais. Primeiro, cada geração da família de Abraão é marcada pelos mesmos erros. Eles continuam fazendo péssimas decisões que destroem as suas vidas e arriscam a promessa de Deus. Contudo, Deus permanece fiel a eles. Ele continua salvando-os dos seus próprios erros e reafirmando o seu compromisso de abençoá-los e abençoar as nações por meio deles, apesar de suas falhas. As histórias de Abraão. Deus tinha prometido a Abraão uma família enorme, mas em duas ocasiões diferentes ele teme por sua vida, porque outros homens se sentem atraídos pela sua esposa. E ele nega estar casado com ela, o que obviamente cria todo tipo de problemas. Não só isso, mas Abraão e sua esposa Sara não podem ter filhos. Então Sara planeja para que Abraão tome uma das suas servas, o que também cria todo tipo de problema. Mas toda vez Deus livra Abraão. Nos capítulos 15 e 17, Deus chega a formalizar sua promessa para Abraão com um compromisso oficial, chamado de aliança. Essa é uma cena clássica. Deus convida Abraão para olhar o céu estrelado de noite e contar as estrelas. Ele diz que a sua família será numerosa do mesmo jeito. Apesar das probabilidades, sem filhos e sem maneira de ter nenhum filho no momento, Abraão olha para o céu e simplesmente confia na promessa de Deus. Deus responde por meio de uma aliança com Abraão, prometendo que ele se tornará pai de várias nações, que a bênção de Deus virá para o mundo inteiro. Deus pede que Abraão marque a sua família com o sinal da aliança, a circuncisão de todos os meninos da família. Esse símbolo serve para que eles lembrem que a prosperidade da sua família é uma dádiva de Deus. Abraão termina por ter muitos filhos e morre em idade bem avançada. As histórias de Jacó abordam esses temas de forma ainda mais dramática. A partir do seu nascimento, Jacó faz jus ao seu nome, que significa enganador. Ele engana seu irmão Esaú, tomando a sua herança e a sua bênção. E ele faz isso enganando seu velho pai, que estava cego e simplesmente vai embora. Ele tem 4 esposas, mas ama somente uma, Raquel. E isso cria muitas rivalidades na família. A única coisa que o humilha é ser enganado por seu tio Labão, que toma anos de sua vida. O jogo finalmente virou. Um Jacó humilhado regressa à sua terra natal. Em uma história muito estranha, Jacó acaba lutando com Deus e exige que Deus o abençoe. Algumas coisas nunca mudam, não é? Contudo, Deus honra a sua determinação e passa a bênção de Abraão para Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus. É nessa última parte do livro, da história dos filhos de Jacó, que todos os temas convergem num ponto comum. Jacó ama o seu penúltimo filho, José, mais do que qualquer outro, e lhe dá um casaco especial. Os 10 filhos mais velhos passam a odiar José. Eles sequestram-no e planejam matá-lo. Mas em vez disso, eles decidem simplesmente vendê-lo como escravo para o Egito, onde ele termina na prisão. Isso é que é um fracasso de família. Mas Deus está com José. Ele planeja a liberdade de José da prisão e o faraó termina por colocar José na posição de vice-comandante de todo o Egito. José salva a nação do Egito durante o período de fome. Ele acaba salvando os seus irmãos e sua família de morrerem de fome. Mais uma vez podemos ver que a loucura e o pecado da família de Abraão encontram a fidelidade de Deus, que transforma a maldade dos irmãos em uma ocasião para salvar vidas. Isso é exatamente o que José diz perto do final do livro. Ele diz aos seus irmãos: vocês planejaram isso para o mal, mas Deus planejou para o bem, para salvar muitas vidas. Essas palavras são estrategicamente posicionadas no final do livro, porque resumem não apenas a história de José e dos seus irmãos, mas também o livro como um todo. De Gênesis 3 em diante, os humanos continuam agindo de maneira egoísta e fazendo mal, mas esse Deus não vai abandonar o seu mundo e deixá-lo ser gerido por conta própria. Ele permanece fiel, determinado a abençoar as pessoas, apesar das suas falhas. Você pode ver isso especialmente na forma como aquela promessa misteriosa sobre o descendente da mulher se desenvolve durante o livro. Lembre-se de Gênesis 3. Deus prometeu que esse guerreiro ferido viria e destruiria a serpente e derrotaria o mal na sua fonte. O autor então conecta essa promessa diretamente à linhagem de Abraão,
Essa é a parte sobre como Deus trará a sua bênção para as nações. De Abraão, a promessa é ligada a Judá, o quarto filho de Jacó, da seguinte maneira: em um poema extremamente importante no capítulo 49, Jacó, já envelhecido e no seu leito de morte, quer abençoar os seus 12 filhos. Quando chega a vez de Judá, Jacó prevê que Judá se tornará a tribo dos líderes reais de Israel. Um dia, um rei virá para comandar a obediência de todas as nações e cumprir a promessa de Deus de restaurar a bênção do jardim para todo o mundo. Depois disso, Jacó morre e depois José morre também. A família ainda em expansão permanece no Egito. O livro de Gênesis termina com todas essas esperanças e promessas futuras no ar, sem desenvolvê-las. Isso obriga você a virar a página para ver como tudo vai acabar. Por agora, esse foi o livro de Gênesis. Muito bem. Então nós temos aí um ótimo resumo, né? Essa é realmente a ideia aqui. Eu vou passar o próximo slide e depois vou explicar ele. Mas preste atenção então nessa organização do livro, nessa estrutura. Dessa forma você começa a perceber, você vê quando eles explicam, né? Às vezes a gente não nota que quando lá no finalzinho de Gênesis está falando, né? José falando para os irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Esse é o resumo da história de Gênesis. Deus abençoa, Deus coloca o ser humano no jardim e tudo, e o ser humano sempre intentando o mal, sempre fazendo o mal, sempre trabalhando o mal, e Deus transformando esse mal em bênção. Então tudo isso está conectado, existe uma série de conexões ali no livro. É importante a gente entender. Uma curiosidade também, deixa eu até ver se eu coloco, deixa eu sair aqui dos slides, deixa eu ver o seguinte, estou com duas telas aqui, eu não queria isso, mas tudo bem. Meu óculos apareceu lá, mas não aparece aqui, aí virou problema. Mas se você ver na sua Bíblia, no capítulo 37, deixa eu ver aqui, bom, tem que ser aqui mesmo, eu não vou conseguir trabalhar, porque eu tenho que ficar olhando assim, mas vamos lá. Aperta o Windows P. O Windows P. Ah, tá, duplicar. Tem gente que manja dos paranauês aqui, ó. Valeu, Feliz, obrigado. Então, vamos aqui, Gênesis 37, eu tenho que ir para o 36, vamos ver. Os descendentes de Esaú não. Mas, você vê, vai ser melhor eu explicar aqui, porque você vê o seguinte, você tem no capítulo 37, começa a contar a história de José, né? José habitou na terra, Jacó habitou na terra de Canaã, daí vai falar aqui sobre os sonhos de José e tudo. Aí você vai ter o capítulo 38, que é a história de Judá e Tamar. Se você tirar o capítulo 38 e ler o 37 e depois o 39, você vai ver uma sequência perfeita da história de José. E aí a gente se pergunta, mas por que o autor colocou no meio da história de José, quebrou a história de José para contar essa história de Judá, né? Porque ali você vai ver o seguinte, né? Você está vendo aqui o final do capítulo 37, está falando, né? Nesse meio tempo no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Daí se eu vou para o capítulo 39, né? José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de faraó. A história continua aqui, continua contando a história de José. Só que no meio, simplesmente a narrativa para e começa a contar uma história de Judá, uma história complicada, porque ele acaba tendo um filho com a própria nora, que o engana, uma história bem complicada, e até porque o filho de Judá não tratou bem a sua esposa,
ele não quis ter filhos com a esposa, e fala que ele jogava o sêmen na terra, ou seja, tinha relações com ela, mas não queria gerar filhos, e isso era uma afronta grande, talvez uma desconsideração para a mulher e tudo mais. Aí Deus pune esse filho de Judá o matando. Ele morre, e aí a mulher pede para Judá, fala assim: você tem que me dar um outro filho seu. Era a lei na época, de um cunhado ter relações com a cunhada para gerar um filho, para que a descendência daquele morto pudesse continuar. E aí o Judá não dá o outro filho para ela. Então parece que talvez, inclusive uma especulação, que essa mulher talvez não fosse lá de tão boa fama, até porque ela vai se colocar como prostituta, mas se ele se casou, ele tinha que honrar ela. Se ela se tornou parte da família, tinham que honrar ela. Ela está fazendo a parte dela, ela está certa. O filho de Judá e o próprio Judá que estão sendo infiéis, estão errando. No fim, resumindo a história, como o Judá faz isso, ela engana o Judá, se coloca como uma prostituta e tem relações com ele, e ela engravida dele, do próprio sogro. E aí, quando o Judá fica sabendo que ela está grávida, fala: tem que matar aquela mulher, ela foi infiel, ela é minha nora e ela agora foi infiel. Daí ela vai lá e mostra com o que ele tinha deixado de penhora, fala assim: você é a própria pessoa. Aí ele vai falar: ela é mais justa do que eu, né? Mas por que essa história quebra a história de José? Porque logo em seguida, na história de José, de novo nós vamos ter uma história de problemas na área de infidelidade sexual. Enquanto Judá é infiel, enquanto a casa de Judá é infiel e anda nos caminhos de Deus, José é tentado, mas ele permanece fiel a Deus. Ele não cede para a esposa de Potifar. Então o autor quis colocar essa história de Judá bem do lado da história de José quando vai acontecer isso, para mostrar: Judá errou e errou muito, mas José está sendo fiel ao Senhor e andando nos caminhos do Senhor, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio da dificuldade. Então você tem várias questões aqui do livro que nos chamam a atenção, né? Mas para nós resumirmos aqui, porque depois eu quero abrir para algumas perguntas, eu só quero mostrar, nós pensarmos, agora que nós vimos e relembramos toda a estrutura do livro de Gênesis, e eu acho que é bem claro, talvez Gênesis seja muito bem conhecido por todos nós, né? Ver essa sequência da história, a criação, o dilúvio, Torre de Babel, Abraão, Isaac, Jacó, José, e toda essa sequência aí. É nós pensarmos qual é a mensagem que o livro de Gênesis como um todo está nos dando. É claro que nós vimos aí, e realmente esse é um ponto-chave, esse é um dos pontos, se não o grande ponto-chave do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele é um livro para explicar para o povo, vamos pensar ali a audiência inicial, o povo de Israel, para explicar para o povo de Israel quem são eles, da onde eles vieram, e muito mais profundo que isso, porque o mundo é desse jeito, porque o mundo é do jeito que é. E realmente o livro de Gênesis, ele vai explicar para o povo de Israel por que eles estão em Canaã, por que os povos vizinhos deles são do jeito que são, e o que eles devem fazer. Então, qual é a identidade deles? E isso é riquíssimo, gente, é profundo. Por exemplo, dar um exemplo para vocês: dois grandes vizinhos de Israel, que eram os Moabitas e os Amonitas, o livro de Gênesis vai explicar por que eles têm uma rivalidade tão grande. Quem são os Moabitas e os Amonitas? Eles são os descendentes das filhas de Ló. Quando o Ló foge de Sodoma e Gomorra, sobra só ele e as duas filhas. As filhas embriagam o próprio pai para engravidar do pai, para gerar filhos. Um filho se chamava Moabe, o outro filho se chamava Amon. E se você olhar geograficamente, você tem assim no meio o Mar Morto,
E aqui, a Sodoma e Gomorra ficava aqui bem embaixo no sul do Mar Morto. Quando Ló e suas filhas saem, eles saem para o lado leste do Mar Morto, um pouquinho acima, exatamente onde estão Moabe e Amon, do lado leste do Mar Morto. Então essa história serve para mostrar, sabe por que Moabe e Amon não prestam? Porque desde a concepção eles não prestam. Porque eles são fruto de uma relação totalmente absurda. Então o livro de Gênesis está explicando isso. Se você for ver, também chegar no capítulo 36, ele vai explicar sobre Edom, né? Edom é o outro nome de Esaú, o irmão de Jacó, né? E até no Novo Testamento você tem Edom, que ele virou Idumeia lá no Novo Testamento, mas são os descendentes de Edom, de Esaú, que eles estão também ali na região sul do Mar Morto. Então o livro de Gênesis está explicando todas essas coisas e qual a relação deles com tudo o que aconteceu no mundo, né? E qual é a função deles agora, eles entenderem que eles são a descendência de Abraão e que Abraão chamou eles para ser uma bênção para todas as nações. A função deles não era serem uma superpotência, eles serem bênção para todas as nações. Alguma pergunta até aí, algum comentário, alguma questão? Podemos ir adiante? Então olha só, aí voltando aqui para esse slide aqui está em inglês, eu não consegui colocar ele em português, mas eu só queria apresentar alguns pontos aqui, os dois no início, Gênesis 1, 2 e 3, sobre a criação. Só uma curiosidade, tá? E até para entender que para os judeus número é algo extremamente importante e tudo tem a ver com número. Igual aquela história, né? Você vai ver a história de Jó. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, 10. 7.000 cabeças de ovelha e 3.000 camelos, 10. Ele tinha 500 juntas de boi e 500 juntas de ovelhas, 10 ou 1.000. Então é tudo número em tudo quanto é coisa. Na Bíblia hebraica, em todos os livros da Bíblia hebraica, você tem em negrito a palavra do meio do livro. Se a palavra tem 30.000 palavras, se o livro tem 30.000 palavras, a palavra do meio está marcada ali. Essa é a palavra do meio desse livro aqui, de 1 de Samuel, né? Essa é a palavra do meio, se fosse um exemplo, né? Então tudo estruturado. Na hora que você falou da palavra, não deu tempo de falar, Moab, né? Não é que para sempre eles foram negados, né? Porque Deus não. Porque Ruth não era moabita. Exato, exatamente. E o livro de Ruth vai mostrar exatamente isso. Não quer dizer que essas nações que foram inimigas de Israel ou que foram um problema para Israel, que Deus não quer redimir, que Deus não quer salvar e que Ele não quer levar a redenção para eles. E inclusive a história de Ruth serve exatamente para isso. Mostrar que uma mulher moabita é uma mulher que verdadeiramente se converteu ao verdadeiro Deus e ela anda fiel a Deus e à sua família. Foi da linhagem, né? De Davi, exatamente. Ela é bisavó de Davi, né? Então é exatamente esse o objetivo. Bem lembrado esse ponto. Mas olha só, eles mostram aqui, por exemplo, essa questão, o início de Gênesis, só o versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, tem um monte de número 7, tá? O versículo 1 de Gênesis só tem 7 palavras, tá? Gênesis 1, 2 tem 14 palavras, duplicou, tá? Quantas vezes são mencionados Deus nesse bloco? 35 vezes, 7 vezes 5, tá? Quantas vezes tem a menção da palavra terra? 21 vezes, 3 vezes 7. Quantas vezes tem a menção da palavra céu? 21 vezes. Quantas vezes tem a menção da palavra fazer? 7 vezes. Quantas vezes temos a frase tarde e manhã? 7 vezes, né? Quantas vezes tem a menção da palavra luz? 14 vezes.
quantas vezes foi dito, e foi assim como Deus criou? 7 vezes. Quantas vezes tem a palavra bom? 7 vezes. Quantas vezes palavras hebraicas usadas para descrever o 7º dia? Ou seja, quando o texto descreve o 7º dia, como Deus fez o 7º dia, essa frase para descrever o 7º dia, ela tem 35 palavras, 7 vezes 5. Então isso, é tudo medidinho, né? Pois não, Marcelo? Mas isso é no original? Isso, no texto hebraico, exatamente. Por exemplo, Gênesis 1:1 tem 7 palavras no hebraico, exatamente. É bem lembrado essa explicação aí. Então é importante ver que tudo é um texto muito bem estruturado, muito bem pensado, muito bem trabalhado para passar uma mensagem. E aqui é passar uma mensagem de que a criação de Deus é absolutamente perfeita. Absolutamente perfeita. Então isso tudo está embutido. Agora, uma outra coisa sobre a criação, também não, aqui não dá para vocês verem tudo, mas tentei achar um gráfico que explicasse isso. A gente não vai falar sobre essa cosmovisão do mundo e a gente não está defendendo terra plana aqui não, hein? Pelo amor de Deus. Então, outro assunto, abafa o caso, a gente pode falar em outro momento. O Vinícius quer falar sobre isso, né, Vinícius? Exatamente. Mas olha só, o que é interessante também na estrutura da criação de Deus é que também ele é organizado e muito bem estruturado, e inclusive com relação à cosmovisão do mundo da época, que todos os povos tinham essa cosmovisão desse mundo. Quem sabe a gente fale só um pedacinho disso. Mas o que acontece? Os 6 dias da criação, eles são perfeitamente estruturados. Você vai ver o seguinte: nos 3 primeiros dias, Deus faz separações. Então, no primeiro dia, ele separa a luz das trevas. No segundo dia, ele separa os céus da terra, no sentido de ele abre o firmamento, que é um vão, no meio das águas, inclusive. O texto está descrevendo, só tinha água. Deus falou assim: haja um vácuo, um buraco no meio das águas, águas lá em cima e água aqui embaixo. Mas no segundo dia ele faz essa separação. Aí no terceiro dia ele fala assim: agora as águas que estão embaixo dividam-se para aparecer a terra. Então no terceiro dia surge a terra, ele separa a terra seca das águas. Nos dias 4, 5 e 6, ele preenche os espaços que ele abriu com as divisões. Então no primeiro dia ele separou luz das trevas. No quarto dia ele coloca os astros para controlar a luz e para popular, tomar o espaço do universo que ele tinha criado. Aí então no quinto dia ele separou, abriu um vão e separou a água de cima e a água de baixo. Ele agora começa a preencher as águas e o espaço, ele coloca as aves e os peixes no quinto dia. Aí no sexto dia, como ele tinha no terceiro dia separado para ter água e terra seca, no sexto dia ele pega na terra seca, ele coloca os animais e o ser humano. Então o texto ele é muito bem estruturado, e isso ele está demonstrando ordem. Deus está organizando tudo. E aí vem um ponto extremamente importante de entender. E aí um ponto para a gente falar aqui de Gênesis, a gente não tem como falar, que a gente não vai, seria uma outra série de estudos só para falar sobre a questão de criação, criacionismo, design inteligente, todas essas coisas e tudo mais. Mas o que acontece? Ler Gênesis e ler a criação, o relato da criação, você não pode ler baseado em dados científicos. Por quê? Ele não foi escrito para explicar ciência. Ele não está aqui para explicar ciência. Ele está aqui para fazer afirmações teológicas de quem nós somos, do que é o universo e de quem Deus é em especial. Então o que acontece? Quando você tem Gênesis 1:1 dizendo:
No princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, e havia água sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Espera um pouquinho, por que já não começou? Deus fez o planeta Terra e fez o universo, e como é que ele vai falar primeiro que ele só tinha água? Como é que o universo inteiro era só água? E depois ele abre um vão no meio das águas para colocar o planeta Terra, colocar não o planeta Terra em si, a existência humana, né? Só que se você olha para os outros povos, todos os outros povos em volta, eles têm a mesma cosmovisão. Em todos os povos só existia caos, existiam os monstros do caos, e o caos sempre foi designado por água. Então para eles só tinha água. E aí vem o Deus deles, seja o Marduk para os babilônios, seja o Ra para os egípcios, e ele vem, ele destrói o monstro do caos, e ele começa a estabelecer ordem e vida. Por que existem pirâmides no Egito? Porque na história da criação dos egípcios está dizendo, só existia água. E aí então o nosso grande Deus fez surgir uma montanha, a montanha Primeva, em que nessa montanha o nosso Deus colocou o ser humano, começou a surgir a vida. A pirâmide é uma réplica da primeira montanha em que começou a surgir a vida, quando separou a água da terra seca para que o ser humano pudesse viver. Essa mesma visão está lá nos babilônios, está nos assírios, está nos egípcios, está nos sírios também ali perto, todo com essa mesma visão. Todos eles têm a visão de que o universo era um caos, e o Criador veio e acabou com o monstro do caos, ou acabou com o caos e começou a colocar ordem. Gênesis está falando, essa é a história do nosso Deus. Ele destruiu o caos e ele colocou ordem. Então, o problema, quando o pessoal quer ler ciência aqui, é começar a forçar o texto para dizer o que a ciência diz, e a gente começa a estragar o texto bíblico. Então até alguns falam, bom, houve tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia, nós vemos uma descrição de dias de 24 horas, se está falando tarde e manhã. Só que a gente também não sabe explicar o porquê Deus criou a luz, mas o sol só no quarto dia. E não só o sol, a lua e todas as estrelas, né? Então, quando o pessoal tenta começar a forçar a questão com ciência na Bíblia, começa a ter problema. Até para tentar finalizar um pouquinho esse assunto, um exemplo, bom, a gente tem, né, o nosso saudoso irmão Adalto Lourenço, né, que falava muito sobre isso, sobre criacionismo. A gente tem o Eberly, né, que tem muitos vídeos hoje. Só que qual é o problema quando a gente chega nesse criacionismo literalista demais? Todos nós somos criacionistas, todos nós cremos que Deus criou, né? Ele é o Criador, a gente não crê na evolução, o que a ciência fica falando. Mas é chegar no ponto de chegar lá em Gênesis capítulo 6, quando está descrevendo que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e se juntaram e surgiram gigantes, isso, aquilo tudo, e o texto lá é Nefilins. Ele falou assim, não, aqui esses gigantes são os dinossauros. Por quê? A gente não tem lugar nenhum na Bíblia falando, mas cadê os dinossauros? Por que a gente não tem os dinossauros nem na Bíblia? Aí a gente começa a forçar e querer dizer que ali, quando está falando de gigantes, está falando de dinossauro. Mas o texto é claro falando que os gigantes são descendentes dessa relação esquisita de os filhos dos homens, os filhos de Deus com as filhas dos homens. E disso saíram grandes guerreiros, e aí eles tentam dividir um pouco o texto para dizer, não, naquela época que essas coisas aconteceram, tinham dinossauros. A gente começa a forçar o texto para querer dizer algumas coisas. E isso é perigoso. Nós temos que ler Gênesis com o que Gênesis está se propondo a dizer. E ele está
O Gênesis está fazendo uma defesa clara, muito clara, de que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel e não os deuses desses povos. E tem muita coisa embutida aí para mostrar claramente essa questão no livro de Gênesis. Tá? Alguma questão? Algum ponto? Pois não, Beto. Eu acho que eu entendi muito bem. O que ele está querendo dizer águas acima do firmamento? Isso, a visão na época é que lá em cima, quando eles viam o azul, era água. Inclusive a descrição do dilúvio deixa isso até mais claro, assim, Deus abriu as comportas dos céus, né? Porque eles tinham realmente essa visão, essa daqui era a visão não só deles, do mundo inteiro da época, de que o mundo era assim, era reto, e eles estavam, tudo em volta deles era tomado por água. Se você vê as inscrições dos egípcios, você vê o deus Ra, o deus Sol, ele está sempre num barco, e ele está andando aqui, quando o Sol está fazendo esse caminho, ele está andando nas águas lá em cima. Essa é a visão dos egípcios. Se você vê, tem um filme que chama Deuses do Egito, estava na Netflix um tempo atrás. Ele conta muito da religião egípcia, fala bastante. E ele mostra isso. Uma hora o cara lá chega no barco do Deus A, o Deus A está lá. E qual é a função, a visão dos egípcios, né? A cada manhã vem o Deus A e ele brilha a sua luz e ele luta contra o Deus do caos, o monstro do caos, derrota ele para que a vida continue. Então todos os dias o sol nasce para destruir o caos. Vem a noite, vem a escuridão, mas o Deus Sol vem e tira o caos, e ele que preserva a vida. E ele está num barco, ele está navegando nas águas lá em cima, né? E você tem outros textos que falam das águas lá em cima. Então a cosmovisão daquela época, a visão de mundo daquela época, é de que lá em cima era uma redoma em que estava tomado de água lá em cima. E quando chovia muito é porque as comportas tinham sido abertas. Então essa era a visão daquela época, né? Você vai ver em Jó falando sobre os fundamentos da terra, sobre o firmamento estar pendurado sobre pilares, coisas assim, porque essa era a visão não dos israelitas, de todo mundo naquela época, né? Eles achavam que o mundo era dessa forma exatamente, tá? Então a gente tem ali a questão da criação, depois indo para o dilúvio, a gente já conhece toda a história, mas o ponto chave em Gênesis é realmente essa divisão. Lembra do primeiro vídeo, né? A divisão de Gênesis, a grande parte é Gênesis 1 a 11. E o que termina o capítulo 11? Logo depois da Torre de Babel. E daí até o capítulo 11 ele vai descrever, né, as genealogias lá. Vamos lá para Gênesis 11, que a gente tem a história da Torre de Babel. E aí, depois da história da Torre de Babel, você tem as descendências. Vai começar uma série de genealogia aí, né? E o ponto-chave aqui, o link entre o capítulo 11, o final desse bloco, e o capítulo 12, que é o novo bloco, é o Terá, Gênesis 11, 27. Essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Noar e Arã gerou Ló, Arã morreu em Ur dos Caldeus, na sua terra natal, e por aí vai. Então, a partir daqui, esse finalzinho do capítulo 11, ele acabou de introduzir Abraão e Sarai e Ló e todo mundo que vai começar o próximo bloco. Mas a história final, antes dessa narrativa, é o que? A Torre de Babel. Então, o que acontece nesse primeiro bloco de 1 a 11? Deus criou o universo, Deus criou a humanidade caiu, se rebelou, Deus teve um novo início, e até por isso que houve o dilúvio. Deixa eu trazer o caos de novo, a água de novo, e começar do zero. Vou voltar a colocar ordem. Aí ele coloca o Noé. O Noé, como até lá a ilustração mostrou, a gente vê a história, pisou na bola também, porque ele se embriaga e depois amaldiçoa o próprio filho, né?
de novo uma notinha, vai ver lá a história, né? Como está escrita essa história de quando Noé amaldiçoou o seu filho, porque quem foi que desrespeitou o pai? Como chamava o filho dele? Como se chamava o filho de Noé que desrespeitou o pai? Cã. Leia a maldição de Noé. Ele não amaldiçoa Noé. Ele não amaldiçoa Cã. Ele amaldiçoa o filho de Cã, que se chama Canaã. Mas por que o filho e não o próprio Cã? Porque o autor está falando, o pessoal que mora aqui nessa terra de Canaã é amaldiçoado. Ele está explicando para os israelitas o porquê esses cananeus devem ser eliminados, o porquê esses cananeus são um problema e se desviam de Deus. Então, eu já tenho em Gênesis, quando ele falou assim, e Cã fez isso, e daí Noé falou, maldito seja Canaã. Vai lá para capítulo 8, 9 de Gênesis e veja se não é desse jeito, né? Então, é exatamente isso que está acontecendo. Então ele está explicando tudo isso, tá? Chegou em Noé o dilúvio, aí os filhos de Noé vão, né, crescendo, tendo descendentes, só que de novo eles estão se desviando do caminho. Tem a questão da torre de Babel, vamos tornar célebre o nosso nome, vamos nos fazer grande, vamos nos juntar, e Deus mandou eles se espalharem pela terra, eles estão tentando se juntar, se fazer grande, e a torre de Babel queremos chegar até o céu pelas nossas próprias forças, por nós mesmos. De novo eles estão expressando a proposta da serpente: vocês vão ser igual a Deus, vocês serão grandes, vocês serão igual a Deus. Então aí Deus vê de novo essa maldade deles e os dispersa, confundindo a língua deles para que eles não se entendam mais e possam se espalhar, porque Deus entende que aquela humanidade juntando fica um ser humano é mau, um monte de ser humano junto, a coisa fica cada vez pior. Então Deus espalha. E aí é interessante isso, o capítulo 10, que é esse, e o 11, esse espalhar, ele mostra, se você for ler, principalmente no capítulo 10 ele já mostra, ele faz um mapa mundi daquela época, falando de todos os povos. Então, esses aqui eram os cuxitas, esses aqui eram os hititas, esses aqui são tal, cada um os descendentes de onde eles eram. E depois nós vamos ver, quem são o Cuxi, é o pessoal ali do sul da África, tá? Que às vezes até, alguns achavam que poderiam até ser os egípcios, mas seriam mais os etíopes ali, na parte mais baixa. E você tem um monte de povos, né? Todos eles assim, tá aqui, o mundo ficou organizado dessa forma. Daí, com a dispersão da Torre de Babel, começa o capítulo 12, que então vai começar a explicar a família de Abraão. Deus chama Abraão, e aí o ponto-chave, né? A gente já vai terminar a aula, é o capítulo 12, 1 a 3, que é super conhecido, né? Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então, de novo, eu tenho aquele contraponto como foi colocado lá no vídeo, né? O pessoal da Torre de Babel quis tornar célebre o nome deles, tornar famoso o nome deles, e Deus não tornou, Deus dispersou eles. E aí sim um homem, Abraão, Deus falou assim, Deus fala: eu vou tornar o seu nome famoso, célebre, você andando comigo eu vou fazer isso, né? E você será uma bênção, e o plano de Deus realmente, né? Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Isso que é importante entender, que Deus chama Abraão e toda a descendência dele para eles serem uma bênção para o mundo inteiro. E esse é o ponto chave, isso que nós precisamos entender para nós hoje.
Você não foi chamado por Deus para você ser o queridinho, a queridinha de Deus e ficar curtindo as bênçãos. Eu sou melhor do que os outros, eu sou mais querido que os outros e tudo mais. Eu sou servo do Senhor, estou aqui para servir e para abençoar outros. O perigo, que o livro de Gênesis é exatamente essa instrução para a gente, né? Deus mandou Abraão ser uma bênção e ele vai para Canaã, só que logo em seguida ele vai para o Egito e ele se torna uma maldição. Ele conta uma meia verdade e com essa meia verdade você vai ver o faraó falar: por que você fez isso comigo? Porque Deus ameaça ao faraó: se você não devolver essa mulher, eu vou afligir você, né? E aí o Abraão, que deveria ser uma bênção, ele acaba sendo uma maldição. Essa história é uma advertência para a gente. Nós temos que ser bênção. Nós não podemos. E qual foi o problema do Abraão? Autopreservação. Eu preciso me garantir. Eu vou ver quais as manobras eu devo fazer para me garantir. E esse que é o problema sempre de Abraão. Deus prometeu que vai fazer o nome dele grande, Deus prometeu que dele vai dar uma grande descendência, Deus prometeu tudo isso a ele, só que ele não confia que Deus está cuidando dele, ele vai lá e faz uma manobra para tentar se preservar. Aí ele e a Sara falam assim: olha, Deus prometeu nos dar um filho, eu acho que ele quer dar um filho para a gente não tem como ter filho mesmo, nós somos velhos demais. Vamos dar um jeitinho nisso? Vamos dar uma ajudinha para Deus? Vamos resolver essa questão? Pega aqui a minha escrava e tenha filhos com ela. Então, porque eu não consigo esperar, porque eu não vivo na dependência do Senhor, esses somos nós hoje. Nós precisamos nos enxergar e ver se é isso que nós estamos fazendo, muitas vezes. Então essas histórias são advertências para nós, né? Para nós pensarmos como nós estamos caminhando, se nós estamos confiando no Senhor realmente ou não. A gente termina, né? A gente conhece muito bem a história de José, uma história muito bonita, né? E a gente conhece muito bem essa história e é maravilhosa realmente. Só que o livro realmente ele já prepara, inclusive você vê o José, né? Ele fala: quando vocês forem embora daqui, vocês vão levar os meus ossos. Deus já havia falado para Abraão na promessa dele, de que antes disso, antes dos seus descendentes herdarem, é necessário que eles fiquem 400 anos, né? E até Deus fala assim: porque ainda não chegou o nível do pecado dos, acho que ele fala os amonitas, algum dos povos lá, para exemplificar os cananeus. Tipo, eu tenho o meu tempo certo, eu ainda estou dando a minha chance lá para os cananeus, que eu estou fazendo a minha história com eles. E daqui a 400 anos, 450 anos que seja, que eles não me ouvem, eu vou mandar vocês para destruir eles, se eles não se arrependerem, que é o que acontece. Então Deus já prepara tudo, e Gênesis termina e fala assim: bom, ok pessoal, vocês que estão aqui no Egito, ou vocês que estão aqui no Sinai, ou vocês que já estão aqui em Canaã, esses somos nós, é de onde nós viemos, é por isso que Deus nos chamou para estar aqui, para fazer isso e tudo mais. Essa é a história de Gênesis explicando como o mundo funciona, como a vida funciona. Para finalizar, só uma pequena nota aí, voltando até para a questão da criação. É extremamente importante quando a gente vai falar sobre essas questões talvez as questões mais profundas do mundo, da vida, as pessoas falarem, por exemplo, que é o ponto-chave dos ateus, quando vão falar, até eu falo muito daquele do Neil deGrasse, que é aquele cientista, astrônomo lá, americano, que fez a nova versão da série Cosmos e tudo mais. Tem um vídeo dele que ele fala assim: como eu vou acreditar que existe um Deus? E como eu vou crer que existe um ser que seja bom? Até ele fala assim: se existe um ser que criou, bom ele não é. Porque como poderia alguém pensar em criar esse mundo em que ele cria um mosquitinho que lá na Índia entra no olho de uma criança e começa a comer o olho daquela criança, e a criança fica cega pelo resto da vida?
Que ser perverso pode ser esse, que faz um absurdo desse? Como um ser criaria esse universo para colocar câncer no cérebro de um bebezinho? Se existisse um ser, ele seria cruel demais. Eu não acredito que existe um ser. Então, esse é um ponto que os ateus, tem um outro rapazinho, um ateu, ele é muito bom, ele debate com vários cristãos, é um cara super respeitoso. Ele falou assim, olha, o ponto que mais pega quando falam de Deus é que se existe Deus, ele não é bom. Ele não pode ser bom, por causa das desgraças que existem no mundo. Então esse é um ponto chave. Só que Gênesis tem a resposta para isso. Assim, não. Gênesis mostra que Deus criou o universo bom e perfeito. E que esse mundo imperfeito não era o plano de Deus. É claro que foi Deus que planejou esse mundo do jeito que é. É claro que Deus criou um mosquitinho que vai no olho da criança e come o olho da criança. É claro que todas essas coisas, e a gente realmente não entende. Por que Deus já não fez o mundo perfeito, com todo mundo perfeito, com tudo bonitinho e sem ter dor nenhuma? Porque Deus já não criou o universo na Nova Jerusalém, onde não há choro, não há nada. Nós não sabemos, mas Ele criou desse jeito. Só que Gênesis mostra que quando Deus criou, tudo era perfeito. E que o mundo se tornou perfeito e a dor, a morte, a crueldade surgiu por causa da maldade humana, das escolhas humanas. Então é isso que a gente tem que entender, que Gênesis está mostrando claramente para a gente que Deus não criou esse mundo cruel, esse não é o plano inicial dele, e lá no final é a mesma coisa. A consumação não é esse mundo, é um mundo perfeito, que inclusive a árvore da vida lá do Jardim do Éden está lá no meio da Nova Jerusalém, está descrito lá no livro de Apocalipse. A árvore está lá. Então nós saímos do jardim e nós vamos voltar para o jardim. Nós nos rebelamos e saímos do jardim, e Deus está nos trazendo de volta para o jardim dele. Deus criou um mundo perfeito e quer que nós vivamos no mundo perfeito, mas foi a rebeldia humana que nos trouxe aqui, parte do plano de Deus, mas nós precisamos entender dessa forma, entender essa questão. Nós realmente não temos essa resposta última, nós já falamos também quando estudamos Jó, né? Essa é a questão também do livro de Jó. Por que eu estou sofrendo? Por que há sofrimento? Por que há essas coisas? E a resposta de Deus é: você não tem como entender. Você não tem como entender. E nós não entendemos. Nós só confiamos em Deus, né? E aí uma coisa, até falei, quarta-feira eu fui em Sorocaba dar um estudo e toquei nesse ponto também, falei de Jó. Assim, é engraçado que a gente não questiona Deus quando Ele nos abençoa. Deus, mas por que o Senhor me abençoa? Né? O que eu fiz para merecer o Senhor me abençoar? Né? Porque quando a gente está sofrendo, fala assim: Deus, por que o Senhor deixa isso acontecer comigo? O que eu fiz para isso acontecer comigo? A gente questiona a Deus quando a gente está sofrendo. A gente não questiona a Deus quando a gente está sendo abençoado, quando a gente está super feliz. Mas por quê? Não é justo eu estar bem. Não é justo eu ser abençoado. Tem alguma coisa errada aí. A gente não faz isso, né? Então a gente precisa perceber a graça de Deus em tudo isso. A menos que alguém tenha algum comentário, a gente encerra aqui. A Beth e depois a Regina. Pois não, Beth. Pastor, um pouquinho antes que eu vou falar. Deus fez o mundo em 7 dias. Sim. Pode ser que esse dia não tenha tipo 24 horas, né? Porque os dinossauros. Sim. Parece que os dinossauros, acho que não existia o homem na Terra, porque como que ia viver o dinossauro com o homem? Acho que eles viviam para ir nas casas. Isso é um debate aí, de novo, com questão da ciência. Os cientistas dizem que os dinossauros não conviveram com seres humanos. Essa é a ciência hoje. Aí você tem alguns criacionistas que vão falar: não, nós temos até alguns lugares que tem pegada de dinossauro do lado de pegadas de humanos,
que eu já não sei se realmente é fato, se quem mostrou isso daí é realmente isso mesmo, o que os cientistas dizem, né? Isso realmente é um grande debate, porque a gente fica com essa questão dos dinossauros, que até, por exemplo, o Eberly ou o Adalto falava isso, vai colocar o Leviatã e o Behemoth, que são dois monstros que aparecem lá em Jó, aparecem em Isaías, tem a Raabe, que era uma serpente marítima, que era outro monstro do caos e tudo mais, que todos esses seres eram como se fossem dragões, esses grandes monstros, né? Inclusive abri uma pequena nota, aí voltando para a ciência, os cientistas têm um pequeno problema com dragões. Sabe por quê? Dragões existem em todas as culturas do mundo inteiro, e eles, inclusive você vai ver, tem um vídeo do Carl Sagan, ele falando sobre isso, porque o cara pergunta, mas e os dragões? Porque é estranho toda a cultura falar de grandes monstros que têm asas, que têm grandes dentes, que soltam fogo e tudo. Tem os japoneses, todos os asiáticos, os árabes, os africanos, todo mundo. Assim, ó, aí ele vai falar assim, isso deve ser um trauma dos homens da caverna, que viram alguns seres, exageraram, isso ficou no nosso DNA e partiu para e todos os povos puxaram esse DNA e tiveram esse imaginário desses seres. Eu falo, mas realmente isso é complicado, né? Então essa questão de seres, grandes monstros, até os próprios cientistas têm algumas questões aí que eles não conseguem responder, entendeu? E na Bíblia não fala nada porque aí vem um ponto, né? Até assim, se tinham dinossauros, como é que eles entraram na Arca de Noé? E aí que começa a gente forçar as coisas. Eles foram, Noé pegou ovos de dinossauro. Ovos de dinossauro. Mas Deus não mandou ir casal apenas de um por um, e o texto bíblico não fala nada disso. Só que daí a gente fica assim, mas e agora? O que a gente faz? Como é que a gente resolve esse problema? Não falando de ciência. Isso daqui é um livro teológico, que tem uma mensagem teológica. A hora que eu tentar conciliar com ciência, vai dar ruim. E aí eu tenho tranquilidade, espero que você tenha tranquilidade. Eu não sei como aconteceu, eu só sei que a Bíblia explica isso e a mensagem desse texto é isso. Mas pode não ser ciência, pode ser que do primeiro dia ao segundo foi muitos anos. Não, assim, então, aí você tem um monte de teorias nesse sentido. Uma coisa que a gente tem é o caso seguinte: se em cada um dos dias o autor está falando houve tarde e manhã, dia 1, é assim que fica em hebraico, não o primeiro dia, mas dia 1, dia 2 e tal, parece que ele está falando de 7 dias de 24 horas. Se ele fala tarde e tarde e manhã, porque é a forma como se o judeu vê o dia de 24 horas. O dia começa com a tarde, com o escurecer, e vai até às 6 da tarde do dia seguinte. Então houve tarde e manhã. Então, nesse sentido, o autor está dando a ideia de dias de 24 horas. Só que aí nós vamos para o outro ponto. Desculpa estender, mas como ela está colocando. Aí eu vou pegar um ponto mais complicado para a gente. Deus criou o mundo em 6 dias, mas no 7º dia Ele descansou. Por que Deus precisa descansar? Aí de novo, a gente faz? A gente dá o nosso jeitinho de falar, Deus descansou, mas Ele não descansou. Não, Ele descansou mesmo. Aí tem um outro texto, eu vou ter que ir lá, desculpa gente, se você precisa ir embora, você pode ir, mas eu vou ter que ir lá, tá? O que acontece? Não, o que acontece aqui, deixa eu pegar o outro texto, Êxodo 31:17. Êxodo 31:17 diz assim: isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia Ele não trabalhou e descansou. A Nova Versão Internacional está escondendo um pouquinho o que está dizendo o texto, porque assim, Ele cessou de trabalhar e tomou alento. É assim que está o texto em hebraico. Ele não só parou, Ele tomou alento de novo. O texto diz assim, como Ele recuperou as forças. É isso que está dizendo. Então esse texto de Êxodo 31 é mais forte. Ele não fala só Deus parou, Ele parou para descansar mesmo. Mas por que? Como assim Deus parou para descansar? Ora, porque em Gênesis, como em Êxodo, em vários textos, está mostrando Deus como se Ele fosse
é um antropomorfismo, Deus como se fosse um ser humano. Então é uma explicação figurada do que Deus está fazendo, né? Você vai ver Deus comendo com Abraão, e Deus, quando come com Abraão, fala assim: eu vim aqui porque eu ouvi falar que a maldade de Sodoma e Gomorra é muito grande, eu vou lá ver se é isso mesmo, e se for eu vou destruir eles. Mas como assim eu vou lá para ver se é isso mesmo? Em vários pontos Deus é descrito como se ele fosse um ser humano, e é por isso que aqui no sétimo dia Deus é descrito como um ser humano. Ele para e descansa e toma alento. Se nós não lermos Gênesis como um texto do Antigo Oriente, que está falando para pessoas do Antigo Oriente, na cultura deles, na visão deles, nós vamos achar o texto muito complicado. Então é por isso que, por quê? Nós queremos pegar o nosso Deus grego, que nosso Deus tem mais uma visão grega, ele é o soberano do universo, está tudo sob controle, não tem início, fim, isso, aquilo tudo. Não estou dizendo que não seja esse ponto, mas eu quero colocar isso na visão da teologia judaica e na visão judaica do Antigo Testamento, de que eles não estão preocupados se Deus come com Abraão, ou se Deus fala assim: eu vou ver se é isso mesmo. Eles não estão preocupados com isso. Então eles querem passar uma mensagem, eles não querem fazer: ah não, mas isso feriria a onisciência de Deus. Isso é você que está preocupado. O autor e quem recebeu o texto não está preocupado com isso. É isso que a gente precisa entender. Regina, dá tempo? Não dá tempo, mas dá tempo, né? Eu já estraguei tudo aqui. Não, é sobre o mal. Eu vejo que Deus tem a vontade dele, a soberania dele, a decretiva e a permissiva, né? Isso. Mal, né? Ele não quer o planejamento dele é o mal, mas ele se permite. Isso. A gente vê exatamente dessa forma. Nós não entendemos porque Deus criou esse mundo, até pelo seguinte, um ponto da nossa teologia: desde antes da fundação do mundo, Deus já havia colocado Cristo para nos salvar, o plano de salvação de Cristo. Então espera um pouquinho, desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado, aí que é alguma coisa que a gente não gosta de falar. Então foi Deus que planejou a queda? E para tudo acontecer? Em última instância, sim. E a gente não entende o porquê. Mas por que o Senhor já não criou Adão e Eva perfeitos de não ter chance de cair, né? É que a gente não tem tempo de discutir aqui. Nós temos algumas respostas mais filosóficas do porquê disso, mas a gente não tem tempo. Que basicamente a resposta é assim: Deus poderia ter criado robôs que iam sempre obedecer Ele e nunca desobedecer Ele. Mas Deus quis criar seres humanos e Ele quis dar a opção deles escolherem se eles querem ser fiéis a Deus, se eles querem amar Deus. A questão é: amar tem que ser uma escolha sua. E Deus correu o risco, quis, entre aspas, é uma forma de dizer isso, tá? A gente não encaixa isso com teologia sistemática, é uma forma de dizer: para que eles me amem e haja um amor genuíno, você querer realmente estar comigo, você primeiro precisa ter a opção de não estar comigo. Então eu vou dar essa opção de não estar comigo, para que eles venham e fiquem comigo e serão fiéis a mim. Só que o ser humano decidiu ser Deus de si mesmo. E esses somos nós hoje, todos os dias querendo ser Deus de nossas próprias vidas, e todos os dias mostrando o quão maus nós somos e o quanto precisamos de um Salvador, e o quanto Deus é amoroso, o quanto Ele nos chama, né? Então é isso, já estouramos muito tempo, nós vamos parar por aqui, e aí continuamos semana que vem é o livro do Êxodo, tá? Tem muita história para contar. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar para encerrar a aula, e aí vamos para as nossas casas. Senhor nosso Deus, obrigado por esta manhã, por esse tempo de compartilhar da palavra, de conversa. Pedimos que o Senhor, Pai, nos leve a sermos crentes fiéis e zelosos em conhecer a Tua palavra, em estudar a Tua palavra, em buscar entender a Tua palavra cada dia mais.
Se esta é a palavra do Senhor, como nós cremos, nós temos que ser zelosos com ela, temos que ser dedicados a conhecê-la. E nos ajude a isso, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que a direção do Senhor esteja sobre nós. Nos abençoe no restante desse dia, esteja conosco, Pai, e nos abençoe até voltarmos para a igreja, que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aproveite durante a semana, assista de novo os vídeos, porque é um monte de coisa ao mesmo tempo, passa mais devagar. A gente pode colocar o link, eu passo para o Vinícius colocar o link dos vídeos no grupo, tá bom? Deus abençoe. Não, que isso?